No final do boletim aí, os dois abordaram essa questão das entradas mais fortes, da disposição que os jogadores estão mostrando para os treinamentos. Só que aí o Daniel Alves parece que exagerou. Deu uma entrada no Pedro, uma entrada no Rafinha, numa roda de bobinho. Esse é um perigo, né? O jogador tem que se dedicar ao treino, mas tomar cuidado com o companheiro também, né, Antero? Instintivo, Edu. Muitas vezes as confusões entre jogadores acontecem naquele rachão de véspera de partida. É algo tão comum a intensidade na disputa de bola e que o jogador nem se dá conta. Não é nem maldade. Fala, eu vou entrar nesse aqui porque eu quero que ele fique fora da Copa do Mundo. Fala, nação! Saudações rubro-negras. Nação, nesse vídeo aqui iremos reagir à entrada criminosa do Daniel Alves em cima do Pedro do Flamengo, que quase tirou o Pedro, né, da Copa do Mundo. Então vamos embora reagir aqui sobre essa entrada criminosa do Daniel Alves em cima do Pedro e também um pouco sobre a seleção brasileira, né? Então vamos embora reagir aqui, né? Porque o Pedro, atacante do Mengão e fora da Copa do Mundo por causa do Daniel Alves, não pode, né? Então vamos embora reagir aqui as notícias tanto do Pedro, como que ele está, e da seleção brasileira. Mas antes disso, né, já peço seu like e sua inscrição para ajudar o canal aqui. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN no Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí, tamo junto. Vambora pro vídeo, tamo junto. João Castelo Branco e Pedro Ivo Almeida chegam com as informações, inclusive do Daniel Alves. Olha aí. Boa noite, companheiros do Sport Center, pessoal acompanhando em casa. Estamos aqui na Fria Turim, eu e Pedro Ivo Almeida, do lado de fora do hotel da seleção brasileira, seleção concentrada aqui no CT da Juventus essa semana. E hoje foi ao campo ali, aqui perto, ali atrás desse hotel, na verdade. Ainda não foi um treino muito para valer, né, Pedro Ivo? Porque os jogadores ainda estão em situações diferentes, cada um num momento diferente, voltando de jogos, então é um pouco talvez frustrante para o Tite não poder fazer um treino assim com todo mundo nesse momento, você acha? Tudo bem, João, boa noite a você, ao fã de esporte ligado com a gente no Sport Center ao longo de toda a programação. Eu diria que é um passo a passo, né? No primeiro dia, metade do grupo em campo, no segundo dia todos em campo, mas nem todos podendo trabalhar na mesma rotação com bola. Acredito que lá para o quarto ou quinto dia, quinta e sexta-feira, o Tite já vai conseguir reunir todo mundo quase que alinhado ali, se não na mesma situação física, mas perto disso, para começar a falar em trabalho tático, trabalho técnico, não só o trabalho físico como foi hoje. Hoje a gente viu um aquecimento de 25 dos 26 jogadores que participaram, só o Marquinhos que não, começou a atividade na academia, ainda voltando o tal desconforto muscular, que a CBF fala muito pouco, diz que preocupa pouco, mas a gente observa que o Marquinhos trabalha numa dinâmica diferente do restante do grupo. Aquecimento com 2 toques, aí quando vai para um trabalho ali meio que de 9 contra 9 em campo, Casimiro um pouco fora, depois Neymar também trabalha como um coringa, sai um pouco também ali para dar uma poupada, jogou fim de semana. Na parte final, finalização, Paquetá que tomou uma pancadinha no joelho, parecia reclamar, trabalhou na finalização, Richardson trabalhou na finalização, Gabriel Martinelli, Rafinha, pessoal da frente ali que vai bater muito na bola, chegando para esse trabalho de finalização, então tem talvez um reequilíbrio no grupo ali. Quando tiver todo mundo na ponta dos cascos, quase que na mesma situação, porque o Danilo fala isso em coletiva, né, que tem que tentar preservar todo mundo, tem gente mais nova, tem gente um pouco mais velha, tem gente voltando de lesão, tem gente jogando muitos minutos. Quando tiver todo mundo ali quase que alinhado, acho que quinta e sexta-feira é muito trabalho tático, técnico, um pouco mais intenso, porque é a estreia daqui a 9 dias, né, João? Exatamente. E você mencionou essa questão do Paquetá, sentindo ali um pouco, toda vez que a gente vê algum jogador caindo ali, dá uma preocupação para todo mundo, né? Todo mundo aquela congelada e não é pelo frio, né? E a gente imagina, e os jogadores então, né? Exato. Deve ser uma preocupação realmente muito grande. E o Danilo foi questionado sobre isso por esse cara aqui na coletiva. Vamos escutar o que ele falou, como é que ficam as conversas ali nas internas da seleção sobre essa possibilidade de uma possível lesão tão próximo da Copa do Mundo. Cara, entre nós jogadores a gente sempre conversa porque é a Copa do Mundo, cara, não dá pra normalizar isso. Então, a gente sempre conversa, a gente sempre fala, sempre existe esse receio, né? Mas é o que a gente sempre conversa. Já viu quando você vai jogar bola, não sei se você bate uma pelada, se você tiver com o pé doendo, a bola vai bater aonde se você for com medo? Na ponta do seu pé. Então, não tem conversa, tem que treinar ao máximo, tem que se doar ao máximo, sem tentar pensar nesse tipo de
de situação e depois pedir para o Papai do Céu para proteger, não tem jeito. A gente sente uma intensidade, apesar de ser um treino ainda bem limitado, a gente vê que os jogadores realmente estão dando de tudo já nesse momento. Com o decorrer da semana, com certeza os treinos ficarão mais intensos, como o Pedro falou, com mais trabalho tático também. Estaremos aqui nos próximos dias acompanhando essa fase final da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Tem treino até sexta-feira e depois a seleção embarca no sábado para o Catar. Abraço, pessoal. Abraço, João, abraço, Pedro, nossos valorosos enviados que estão no frio e o Catar tá calor, né? Então vai ter um choque aí, mas que fique tudo bem para a seleção brasileira e principalmente que não tenhamos contusão, né, Antero? Esse é realmente um temor aí, faltando 9 dias para a estreia do Brasil contra a Sérvia. Obviamente, todo mundo se cuidando. Mas no final do boletim aí, os dois abordaram essa questão das entradas mais fortes, da disposição que os jogadores estão mostrando para os treinamentos. Só que aí o Daniel Alves parece que exagerou. Deu uma entrada no Pedro, uma entrada no Rafinha, numa roda de bobinho. Esse é um perigo, né? O jogador tem que se dedicar ao treino, mas tomar cuidado com o companheiro também, né, Antero? Instintivo, Edu. Muitas vezes as confusões entre jogadores acontecem naquele rachão de véspera de partida. É algo tão comum a intensidade na disputa de bola e que o jogador nem se dá conta. Não é nem maldade. Fala, eu vou entrar nesse aqui porque eu quero que ele fique fora da Copa do Mundo de uma partida. Não. É normal. É a própria atividade, é a competitividade que está imbuída nos atletas profissionais desde criança. Acontecem acidentes de trabalho. Véspera de estreia do Brasil na Copa de 2002, o Emerson se machucou, brincando de goleiro. Os jornais aqui no Brasil, todos dando a escalação do Brasil com o Emerson, e ele foi cortado pouco antes. Jogadores que se machucam dias antes de Copa do Mundo. Então, não há como impedir isso daí. Claro que há o temor, há o receio, mas como o Danilo disse, até parece que se você fica com medo demais, até atrai a coisa ruim. Eu lembro da Copa de 86, dias antes de o Brasil estrear, o Tele tinha de fazer alguns cortes. E tinha o Dirceu, falecido Dirceu, estava com uma contusãozinha e tal. Ele se preservou no treino. Sabe o que aconteceu com ele? Foi cortado, porque o Tele achou que ele não estava bem, poderia estar escondendo uma contusão. Então, é o seguinte, é fé em Deus, pé na tábua e encarar o desafio. É uma Copa diferente, não há espaço para seleções treinarem, como décadas atrás, se reuniam, ficavam 15, 20 dias, um mês. Você vê que agora chegou, 2, 3 treinos e bola para frente. Mas há um atenuante. Será uma Copa a ser disputada no meio da temporada europeia. Ou seja, os jogadores não chegam estafados, estão num grau de preparação física melhor do que nas edições anteriores. E a gente lembra que o próprio Daniel Alves estava na relação da Copa de 2018 e foi cortado, né, Antero, na ocasião. Ele perdeu uma Copa exatamente depois de convocado para a lista final. E a gente põe a foto impressiona muito, né? Em movimento, depois o Pedro levantou, ficou numa boa, o próprio Rafinha. Às vezes o jogador sente e depois, nos dois casos, do Rafinha e do Pedro, os dois se recuperaram plenamente ali depois das pancadas que sofreram em função do treinamento. Sim. Mas dá medo, né? É claro. E tem jogador importante da França que está fora da Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada aí, já é oficial. O Nkunku está fora, lesionado em um treino. Christopher Nkunku está fora da Copa do Mundo. É as próprias redes sociais do time francês que já... Então é isso aí, nação. Teve esse caso aí do Daniel Alves, que quase machucou não só o Pedro, mas como o Rafinha também, né? 2 chegadas fortes na região do tornozelo. É uma questão complicada. Algumas pessoas estão dizendo que o Daniel Alves deu o bote errado, outros estão dizendo que chegou atrasado pela idade. Mas se a gente olhar a foto, vê que a imagem chega a ser forte. Entendeu? Aquela imagem forte, aquela chegada com o pé inteiro assim no tornozelo, né? Que poderia lesionar, tirar até da Copa do Mundo, não só o Rafinha, mas como o Pedro. Mas graças a Deus, né?
graças a Deus não aconteceu nada, foi uma chegada forte, mas mancou durante um tempinho, depois melhorou e continuou seguindo o treinamento. E é isso aí, né? O Brasil tá em preparação, não só o Brasil, mas como alguns jogadores do Flamengo, né? Como o Everton Ribeiro e Pedro, principalmente o Pedro agora, né? E está feliz, né? Por disputar uma Copa e aquilo. Aí vem Daniel Alves, dá aquela chegada e machuca. Como ele quase machucou o Rafinha e o Pedro, ele pode machucar outro jogador, né? Óbvio. Que em treinamento, o Nkunku agora, ele durante o treinamento ele se lesionou. Tá fora da Copa do Mundo. Isso pode acontecer, né? Entendeu? Mas um caso é você se machucar sozinho. Você treinando lá e sentir a coxa. Outro caso vem uma chegada de um companheiro teu e te machucar. Aí é complicado. Muito complicado. Mas eu quero saber a tua opinião. Daniel Alves, ele chegou atrasado na jogada ou foi por querer? Eu creio que não seja por querer, né? Na minha visão. Mas muitas pessoas dizem que eu tô vendo aí que o Daniel Alves chegou atrasado na jogada porque ele já tá velho. E nem merecia estar na Copa, né? Eu também concordo que não merecia nem na Copa. Mas é isso aí. Quero saber a tua opinião. Tamo junto. É nóis aí. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal. E tamo junto, nação.